Só um minutinho para ela gravar. Pronto. Vamos começar então. Só retomando o que a gente tinha falado na aula 1, né? Aula 1 a gente falou da educação, da forma como ela aparece na Constituição Federal, né? A Constituição é a lei maior do país, né? Tudo que está na Constituição serve como parâmetro para as legislações que vêm abaixo dela, legislações que a gente chama de infraconstitucionais. Isso quer dizer que nenhuma lei no Brasil pode contrariar o que está na Constituição. E a gente viu na aula passada que a Constituição ela tem uma série de direitos que a gente vai ver, como eu falei para vocês, se repetindo em várias legislações importantes. Em matéria de educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9.394, ela é a lei mais importante da educação, né? Obviamente, o texto constitucional é o mais importante, logo depois vem a LDB. Mas a LDB é considerada a legislação educacional mais importante porque ela é uma legislação específica, regulamentadora da educação, ok? Então, assim, na aula de hoje e na aula da próxima semana, nós vamos falar sobre a LDB. A parte de hoje, ela tem alguns conteúdos importantíssimos, porque falam da organização do sistema, né, organização do sistema educacional, e dos direitos e deveres e garantias. Vocês vão observar que muita coisa que a gente vai ver aqui estava lá na Constituição, exatamente a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com os princípios e fins, segundo a LDB, né, quais são os princípios e fins da educação. Eu já vou começar chamando a atenção de vocês para alguns pontos importantíssimos. Vamos lá. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Primeiro ponto para chamar a atenção aí. Olha como a LDB ela não restringe a educação apenas como educação escolar. Existe um conceito, né, que fala de educação, que a educação é na escola, né? E assim, a educação não se dá só na escola, ela se dá na família, ela se dá na convivência humana, em qualquer ambiente social de convivência, seja na igreja, seja na rua, seja no clube, ela se dá no trabalho, ela se dá nas instituições de ensino e pesquisa, nas escolas, universidades, nos movimentos sociais e em qualquer organização da sociedade civil. Aí vem a educação escolar, que é o foco aqui do nosso estudo. Esse parágrafo aí é importantíssimo e é básico para quem está treinando para concurso, fique muito atento. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Preste atenção que, em momento algum, está se falando de educação escolar vinculada ao mercado de trabalho. A gente está falando de mundo do trabalho. O que é o mundo do trabalho? O trabalho nada mais é do que o eixo sobre o qual gira toda a sociedade. O nosso mundo se fundamenta no trabalho, né? E a gente não está falando do trabalho, assim, de questão de o emprego, o cara está empregado. Não é isso, é o trabalho no sentido mais amplo. Então, a educação, ela tem dos princípios, um dos fins da educação, segundo a LDB, é preparar a pessoa para o mundo do trabalho, porque o nosso mundo ele se fundamenta no trabalho, né? Então, não pode ser aquela educação que está restrita a ensinar aqueles conteúdos lá, né? Eu me lembro que uma vez eu falei com vocês lá na turma da Pós Dias Dávila, que eu falei assim, me falem aí todos os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas. Aí ninguém soube me dizer. Mas por que ninguém soube me dizer? Porque não estudaram? Provavelmente estudaram isso lá no quinto ano, quarta série, porque se reproduzia isso, você decorava, né? Você parava lá, você decorava isso para fazer a prova. Só que isso não te dizia nada. Tanto não dizia nada que você não lembra hoje, né? A grande questão é a famosa teoria do escorredor de macarrão. O que interessa, a gente retém.
o que não interessa escorre, vai embora. A água do macarrão vai embora, fica só o macarrão. A mesma coisa é em relação à educação como um todo, né? Acho que ficou preto aí para vocês a tela? Só me diz que sim, porque para mim aqui ficou. Eu vou ter que parar, então, para colocar de novo. Deixa eu... Falei para vocês que era vocês seriam as cobaias, né? Tá aí, dito e feito. Deixa eu ver aqui. Calma aí, vou ter que entrar de novo. Mas enquanto isso, enquanto eu vou colocando aqui, então, o texto ele diz que a educação escolar ela se vincula ao mundo do trabalho, né, e à prática social. Vamos ver se agora vai. Agora foi, né? Agora foi? Ótimo, então vamos lá. Então vamos continuar dando continuidade. Os princípios da educação. Alguém está com o microfone aberto aí, gente. Depois dá uma olhadinha. Princípios da educação. Vocês vão ver que aqui nos princípios tem alguns que são exatamente a mesma coisa do que estava lá na Constituição. E não é à toa, não. Por quê? Se é um princípio garantido na Constituição, ele tem que estar na LDB. A LDB não pode contrariar a Constituição, né? Então, eu vou passar mais rápido sobre aqueles que a gente já falou na aula 1 e vou me prender a alguns novos que vão aparecer aqui. Então, vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, réplica da Constituição. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Olha o quarto foi inserido na LDB. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, olha que legal, um dos princípios que constam na LDB, né? Os princípios da educação. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Vocês lembram que lá na Constituição aparece assim, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Qual é a diferença daqui? A Constituição ela diz que a gestão democrática do ensino público é um princípio constitucional da educação e vai ser regulamentada na forma da lei. Só que a LDB já começa essa regulamentação. Então, gestão democrática do ensino público na forma desta lei, porque esta lei já fala sobre isso. E da legislação dos sistemas de ensino, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que os sistemas de ensino também são responsáveis pela parte de legislação da gestão do ensino, das suas redes de ensino. Garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar. Essa também não é um princípio constitucional, mas é um princípio da educação, segundo a LDB. Ou seja, aquela experiência que o aluno traz de fora da escola deve ser valorizada, né? A gente não pode levar em consideração que o importante é só aquilo ali que está nos livros. A vivência, a experiência extraescolar também é muito importante. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Novamente, o trabalho entrando aqui. Observem que não estamos falando de mercado de trabalho, a gente está falando trabalho, mundo do trabalho. A sociedade, ela gira em torno do trabalho, não do mercado de trabalho, que é totalmente diferente. Consideração com a diversidade étnico-racial, importantíssimo, foi a Lei 12.796 que incluiu esse princípio aí, e garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, que é um inciso novo que entrou na Constituição e, por conseguinte, aqui também na LDB, na Lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Só lembrando a vocês que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Não tem problema não, podem me interromper se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos dar continuidade aqui. Então, esses foram os princípios, né? Basicamente, a primeira parte, o título 1 da LDB.
Agora a gente vai para uma parte muito importante, que é a parte onde se fala justamente do direito e do dever de educar. Porque a gente sabe, lá na Constituição, vocês vão estar lembrados, que fala que educação é um direito de todos e um dever de quem? Estão lembrados? Se tiver lembrado, pode falar ou escrever aí no chat. Quero ver se o pessoal tá lembrado do... A educação é um direito de todos e ela é um dever de quem? Lembram-se? Ih, caramba, ninguém lembra. Do Estado e da família. Perfeito. É um dever do Estado e da família. Isso aí, Ana. A educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, ok? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Garantias, direitos e deveres. Essas garantias, direitos e deveres, elas vão aparecer aqui agora e são muito importantes. Algumas, vocês vão reparar, que vêm lá da Constituição. Outras entram exclusivamente aqui na LDB. Vamos começar. Constitucional, né? Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Nunca esqueçam disso. A educação básica obrigatória e gratuita, ela vai dos 4 aos 17 anos de idade. E lembrando que a educação é um direito público subjetivo, lembra? Lá da Constituição. Ou seja, o gestor que não oferecer da maneira que tem, pode incorrer em crime de responsabilidade, na improbidade administrativa. A educação básica é organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Né? São as 3 etapas da educação básica: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. 2, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Até um tempo atrás era 6, com a reforma da educação básica, que o ensino fundamental passou de 8 para 9 anos, a educação infantil vai até os 5 anos agora. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Vocês vão lembrar que lá na Constituição fala do atendimento educacional especializado, né? Aí fala ainda dos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, né? Olha como é que esse inciso aí, ele amplia, ele muda para educandos com deficiência, né, que é o termo apropriado, pessoa com deficiência, e além da pessoa com deficiência, ele inclui os transtornos globais do desenvolvimento e as altas habilidades, que o pessoal conhece como superdotação, né? E o mais importante daí é essa parte em que ele fala que o atendimento educacional especializado, ele é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Isso quer dizer que é um direito de todo mundo o atendimento educacional. Se você tem uma criança com deficiência, ou com TGD, que é o transtorno global do desenvolvimento, ou com altas habilidades, é um direito dela ser atendida preferencialmente na rede regular de ensino, em qualquer nível, etapa ou modalidade. Pode ser na pré-escola, pode ser na educação infantil, pode ser na graduação, pode ser em qualquer um. É um direito do aluno o atendimento educacional especializado, inclusive nas modalidades, tá? Educação à distância, educação profissional, educação quilombola, isso é um direito garantido na Constituição e na LDB. Ok? Prosseguindo, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Eu me lembro que quando eu falei desse inciso uma vez numa turma, aí teve um aluno que perguntou assim, ué, mas a educação básica não vai da pré-escola até o médio? Só que você não vai oferecer pré-escola para adulto, né? Imagina lá, educação de jovens e adultos com pré-escola, não tem sentido, né? Então, o que é garantido o acesso público e gratuito é o ensino fundamental e médio para quem não concluiu na idade própria, que é a educação de jovens e adultos. O 5º é uma reprodução da Constituição, o 5º e o 6º, né? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Isso aí a gente já discutiu quando a gente falou do texto constitucional, então eu não vou parar para falar de novo. 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência da escola. Olha como é que esse inciso ele amplia o que está na Constituição. A Constituição fala de ensino regular noturno para jovens e adultos. Esse daqui, ele fala de educação escolar regular, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. Então, pode ser noturno, pode ser diurno, pode ser com características diferentes de calendário, de tudo. Ou seja, a educação ela tem que se adequar às necessidades do aluno, e não é o aluno que se adequa às necessidades da escola, né? Garantindo seus trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola, o que é muito difícil, que a gente já discutiu isso, né? Principalmente para os trabalhadores. Quem trabalha, e aqui eu creio que muitos fizeram isso, eu fiz com certeza durante muito tempo, você trabalhar o dia inteiro e depois ter que estudar à noite. Como eu já dormi em sala de aula, né? Como a gente tira os cochilos lá, que não está mais aguentando, mas a gente está firme lá. 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programa suplementar de material didático, Programa Nacional do Livro Didático, transporte, Programa Nacional do Transporte Escolar, alimentação, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a assistência à saúde, que é feito a partir de parcerias com o Ministério da Saúde e secretarias, né? Então, a LDB prevê isso para todas as etapas da educação básica. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Lembra quando eu falei para vocês lá na Constituição da garantia do padrão de qualidade? Que era difícil você garantir padrão de qualidade. Ótimo, legal. Mas que padrão? Como é isso? Percebam que aqui, quando se fala em qualidade, né, já se especifica um pouco. O que seria essa qualidade? É a variedade e quantidade mínima por aluno dos insumos indispensáveis ao desenvolvimento. Então, o que precisa do mínimo para oferecer uma educação de qualidade? A gente precisa de uma biblioteca, a gente precisa que tenha banheiro, porque no Brasil tem muitas escolas que não tem banheiro, a gente precisa que tenha uma internet decente, né? Então, isso a gente sabe que é raro, mas a LDB ela já prevê que esses padrões mínimos precisam ser especificados. Agora, quem especifica isso são as redes, são os sistemas de ensino, que a gente vai ver daqui a pouquinho falar deles. Vaga na escola pública de ensino de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Tem 2 situações aí para falar com vocês. Primeira, olha como a LDB se aprofunda falando o seguinte, não é só garantir uma vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental, é garantir na mais próxima da sua residência. Lembra que eu falei para vocês que infelizmente, a gente não estuda os nossos direitos? E é aí o que acontece? Quando você sabe que isso é um direito seu, você bate o pé porque a rede tem que dar um jeito de conseguir te encaixar naquela escola, né? Quantas vezes eu, quando passei por Secretaria de Educação, chegava simplesmente uma cartinha do Ministério Público falando assim, matricule. É direito, não tem que se discutir. Aí, se você alega, não, eu não tenho mais capacidade física, é impossível. Aí você tem que dar uma segunda opção. Agora, dependendo da distância, você tem que oferecer o transporte escolar para essa criança. Então, percebam que é tudo muito cercado para garantir o direito à educação. Só que muita gente não tem consciência, né? não sabe dos seus direitos. Esse foi o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, fala aqui, a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Aí tem 2 questões. Primeira questão, existe uma que a gente chama da data de corte, né? A data de corte é o dia 31 de março de todo ano. Isso quer dizer o quê?
Se a criança começou o ano com 3 anos de idade, ela vai fazer 4 anos ao longo do ano. Se ela fizer 4 anos até o dia 31 de março, mesmo ela tendo 3 anos, ela vai ser matriculada na pré-escola, porque ela vai fazer 4 no dia 31 de março, ok? Agora, se por um acaso ela fizer 4 anos a partir do dia 31 de março, ela precisa ser matriculada na educação infantil, na modalidade creche, porque ela tem 3 anos. Ah, mas ela vai completar 4 anos em abril. Não podemos fazer nada. Ela vai ser matriculada na creche, e no ano que vem, quando ela tiver 4 anos, mesmo ela fazendo 5 depois, ela é matriculada na pré-escola de 4 anos. Ok? Então, isso daí, a data de corte é importante. Continuando. Deveres do poder público. Eu grifei aqui, porque assim, vocês vão ver que tem vários deveres do poder público, tem as competências de cada ente federado, mas essas competências aqui do poder público, elas são gerais, né? Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Isso daí é um dever do poder público que quase nunca é cumprido. A gente não está falando aqui do censo escolar, não, que acontece todo ano para contar quantos alunos tem, não. A gente está falando das crianças em idade escolar, porque tem muitos que estão fora da escola, das crianças e adolescentes, inclusive dos jovens e adultos, que não têm a formação da educação básica completa ainda. Então, é um dever do Estado saber exatamente quantos são em cada município, quantos são no Estado, para a gente ter uma noção geral da educação. Infelizmente, são raríssimos os municípios que têm esses dados atualizados, né? Aí a gente precisa ver como a gente tem para caminhar na educação ainda, por mais que a gente já tenha caminhado muito. É muita coisa para caminhar. Fazer-lhes a chamada pública e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. A frequência é a responsabilidade dos pais e responsáveis, mas o poder público tem que zelar por isso. Como? A criança não está comparecendo. O poder público tem que alertar. Pai, mãe, tem que mandar para a escola, senão vai ser responsabilizado. Então, o Estado não pode ficar lá só sentado vendo o que vai acontecer, não. Tá? É preciso também zelar pela frequência, porque o maior prejudicado é a criança. Seguindo. Essa parte é muito importante. Boa noite. Quando o senhor fala dessa frequência escolar, quanto tempo aí, uma semana, a gente aciona aí? Aqui... Não entendi. Repete a pergunta. Quando o senhor fala dessa frequência, quando vê se a criança está indo para a escola, quanto tempo a criança aciona? Uma semana a criança está dando aula? Quanto tempo pode? Geralmente é quando o nível de frequência está em 30% do que ela poderia faltar. Quando isso já chega a 30%, a gente precisa já comunicar ao poder público. Vocês vão ver que tem uma parte da LDB que fala exatamente sobre isso. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver e aí vai ficar mais claro. Ok? Tá bom. Vamos continuar lá. Essa parte é muito importante porque ela fala da liberdade de credo. Olha que interessante. Eu vou ler aqui e depois eu explico. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas: prova ou aula de reposição a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado, com sua anuência expressa, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. O que isso quer dizer? É garantido constitucionalmente na LDB
que a liberdade de credo, de consciência, ela não pode, de forma alguma, prejudicar o aluno. Então, a gente tem casos, por exemplo, do pessoal que é sabatista, né? Os adventistas do sétimo dia, eles não fazem atividades aos sábados. Então, o que acontece? Inclusive, no Enem, existe aquela famosa sala dos sabatistas, né? Eles entram na sala, ficam lá o dia inteiro, para depois eles poderem fazer a prova quando eles já podem fazer segundo os preceitos da religião deles. A mesma coisa, ela se aplica em aulas ou provas. Já a prova foi marcada para o sábado. Sábado é um dia em que eu não faço prova, por causa da minha religião, da minha crença. Então, a pessoa tem direito a ter a sua prova ou aula, se for o caso, remarcada no mesmo turno dele ou em outro turno, porque isso, ou um trabalho escrito, quando é uma prova dá para você fazer em outro dia, mas quando é aula não tem como o professor aplicar a mesma aula, né, no outro dia. Então ele pode passar um trabalho escrito, sendo que o tema, o objetivo tem que ser da mesma da mesma situação, né, do mesmo assunto que está sendo tratado. Isso também se aplica às religiões de matriz africana, né? A gente sabe que algumas religiões de matriz africana têm alguns preceitos que impedem que a pessoa ela precisa ficar alguns dias em isolamento, não pode ir para lugar nenhum. Então, é direito dessas pessoas terem a reposição, né? Não podem ser prejudicadas de maneira nenhuma em virtude da sua crença. Isso é constitucional e está na LDB. E ainda, complementando, a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Foi o que eu falei agora, né? Na questão da atividade de pesquisa, ela tem que ter relação com o que foi trabalhado no dia em questão. E o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Não pode dar falta para o aluno. Se ele prestou alternativamente, fez em outro dia, ou ele fez um trabalho e entregou, aquela falta ali é justificada. Tá? Não pode aplicar falta. Então, isso daí está bem expresso no texto da lei. Ok? Aqui não tem mais nada. Então, encerramos essa parte que fala das garantias, direitos e deveres. Alguma dúvida, alguma observação, podemos seguir? Só uma dúvida, professor. Para a escola poder validar essa questão de reposição das aulas ou atividade para esses alunos que se ausentar por questão do credo, precisa que leve o quê? Um documento do instituto que ele segue, da religião, ou o quê? O que é que a gente precisa ter em mãos para poder validar isso? Um documento simples expedido pelo chefe religioso, né? No caso, se for a igreja evangélica, pastor, se for... Independente do que for. Isso é suficiente apresentando a escola como justificativa para a escola ser obrigada a dar uma prestação alternativa ou aplicação ou aplicar no outro isso é direito, está na LDB. Então, a escola que se recusa a isso está incorrendo em desrespeitar a legislação maior da educação. Ok? Ok. Obrigada, professor. Nada. Vamos seguindo, então. Agora, a gente vai para uma parte importante, que é a parte que fala da organização da educação nacional. Essa parte aí é importantíssima porque eu vejo em várias situações, às vezes o pessoal falando assim, isso daqui na escola tal, mas o prefeito não quer saber de tomar conta da nossa escola. Só que o prefeito não tem nada a ver com o ensino médio, né? Ensino médio, ele é uma questão do Estado. Então, é preciso saber como se organiza a educação, para que até para a gente cobrar, a gente precisa saber como é que se organiza, né? Então, vamos começar. Lembrando que a gente tem 3 entes federados. É a União, os estados e os municípios. Só que a LDB, ela estipula as competências da União,
dos estados, dos municípios, dos estabelecimentos de ensino e dos docentes. Então, observem que a LDB ela especifica de todo mundo, né? Ninguém pode falar, eu não sabia qual era. E cabe à União o quê? A coordenação de uma política nacional de educação, para que a gente não tenha o samba do crioulo doido, cada um falando uma coisa, né? Por isso que a gente tem uma base nacional comum curricular. Ela é uma política de coordenação da União. Para quê? Para que todo o país tenha uma política uniforme, né? Então, cabe à União essa política de articulação também entre os diferentes sistemas de ensino, federal, estadual e os municipais, a gente vai ver daqui a pouco. E olha que a União ela exerce uma função normativa, redistributiva e supletiva. Isso quer dizer o quê? Função normativa é função de normatização, de regulamentação. Essa função normativa da União, ela é consolidada pelo Conselho Nacional de Educação, né? Redistributiva é a função que justamente redistribui os recursos para que a gente tenha uma equidade entre os diferentes sistemas de ensino, sejam estaduais ou municipais. E a função supletiva é a função de suplementar, de complementar aquilo que os outros sistemas não fizeram, seja financeiramente ou até materialmente mesmo, ok? Então, são essas as funções, a principal função da União é essa coordenação da política nacional. Importantíssimo. Só que agora o negócio está meio complicado, né? Não vamos nem entrar nos detalhes. Vamos lá para as competências da União. Eu vou falar por alto, obviamente, são muitas as competências, e vou parando só nas mais importantes, tá? Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. O Plano Nacional de Educação já está em vigência, ele foi aprovado em 2014, ele tem vigência até 2023, e a maioria das metas estão todas atrasadas, infelizmente, né? Agora eu chamo a atenção de vocês para essa palavra aí que vocês vão ver aparecendo muitas vezes na LDB, colaboração. Lembra do regime de colaboração que eu falei na aula passada? Aqui também vai aparecer muito regime de colaboração. 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Território não existe mais no Brasil, né? Então, é o Sistema Federal de Ensino. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Isso daí é uma das principais funções da União, né? É prestar essa assistência técnica e financeira para os outros entes federados. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e o médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar uma formação básica comum. Isso daí é consolidado através das referências nacionais curriculares, né, e da Base Nacional Comum Curricular. Esse nosso curso de legislação educacional, ele é um curso que não vai se aprofundar nessas questões, até porque a gente tem 5 aulas, né? Ainda nesse ano, a gente vai estar lançando o curso preparatório do magistério, e aí a gente vai se aprofundar muito mais, inclusive nas referências nacionais curriculares. Então, é uma maneira de se aprofundar, mas assim, ainda quem não vá participar com a gente do curso, é muito importante conhecer um pouquinho das referências curriculares nacionais, tá? 4A, estabelecer em colaboração com os estados, colaboração aí de novo, os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Isso daí é uma questão bem complicada, porque são pouquíssimas as escolas que têm
competência, né? Quando eu digo competência, não é de competir a ela, mas competência da questão de habilidade para trabalhar com crianças com altas habilidades. É muito difícil. 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino. Prova Brasil e ENAD, né? São esses sistemas de avaliação, eles se refletem aí no inciso 6º. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Olha que interessante. As normas gerais dos cursos de graduação e pós-graduação são de competência federal, através do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação e do CAPES. Então, graduação e pós-graduação são as normas gerais, são uma competência federal da União. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior, de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente falar de sistema, que o ensino superior ele é dividido entre dois sistemas. O sistema federal, que encampa todas as universidades privadas, todas as instituições privadas de ensino superior, e as instituições federais, e o sistema estadual. A gente vai ver daqui a pouquinho. 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Quando a gente falar do sistema, vai ficar mais claro, né? Agora, as atribuições constantes nesse inciso poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Por exemplo, na Bahia a gente tem a UNEB, que é estadual. A gente tem, no Rio, a gente tem a UERJ, em Minas, a gente tem a UMG, em São Paulo, a gente tem a USP, a Unicamp, que são estaduais. Então, nesses casos, a delegação para autorizar, credenciar, reconhecer, supervisionar é dos estados, e não da União. Importante. Agora, vamos para a competência dos estados. O que compete aos estados, né? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Definir com os municípios formas de colaboração, olha aí de novo, na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas. O que isso quer dizer? Aquilo que eu falei na aula passada. A gente sabe que o ensino fundamental é uma atribuição municipal, mas existe um regime de colaboração. Então, o Estado precisa colaborar com isso. Se eu tenho um município que não tem recursos suficientes, o Estado tem que sentar com ele, ou dar recursos para esse município, ou assumir uma parte do ensino fundamental. Tá bom? Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando suas ações e a de seus municípios. As políticas públicas educacionais, elas não podem ser totalmente descoordenadas. O Plano Estadual de Educação, no Brasil, existem 27, contando com o Distrito Federal, planos estaduais de educação. Esses planos têm que estar em consonância com o Plano Nacional. E os planos municipais têm que estar em consonância com o Plano Estadual. Porque as políticas públicas em educação, elas precisam estar em consonância umas com as outras. Não pode ser cada um atirando para um lado. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e estabelecimentos do seu sistema de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, olha só. Lembra que lá na União, a gente acabou de falar que é competência da União baixar normas gerais para os cursos de graduação e pós-graduação. Só que uma das competências do Estado é baixar normas complementares. As normas gerais são seguidas pelo Estado, no seu sistema de ensino, aquelas normas federais valem para o Estado, e o Estado tem competência de baixar normas complementares em relação a essas normas gerais. Ok?
Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Olha que legal. A prioridade é o ensino médio. Só que ele tem que assegurar que o ensino fundamental está sendo oferecido. Tá? Então, a prioridade, a competência do Estado é o ensino médio. Agora, ele tem que assegurar que em todos os seus municípios o ensino fundamental está sendo assegurado, está sendo devidamente efetivado. E assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Para isso, tem um programa nacional que transfere recursos para os estados. Então, é competência dos estados assumirem os alunos o transporte dos alunos da rede estadual. Agora vamos para os municípios. O que compete aos municípios segundo a LDB? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos da União dos Estados. Aquilo que eu acabei de falar para vocês em relação à coordenação, né? Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. É aquilo. O município tem várias escolas, ele precisa redistribuir recursos, pessoal humano, material, de maneira a gerar uma equidade, né? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. O Estado pode baixar normas para o ensino médio, para o ensino fundamental. O município complementa estas normas. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitido a atuação em outros níveis somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados. Vamos lá, porque aí tem várias informações. Competência do município, oferecer educação infantil em creche e pré-escola, mas a prioridade é o ensino fundamental. Né? Prioritariamente, ele tem que oferecer o ensino fundamental. Obviamente que é aquilo, eu não tenho como atender todas as crianças no ensino fundamental. O Estado tem que me ajudar. Agora, eu preciso oferecer educação infantil em creche e em pré-escola. Agora, e se um município quiser ter uma escola de ensino médio, ele pode? Se ele quiser ter uma universidade municipal, ele pode? Pode. Desde que todas as necessidades da sua área de competência, no caso aqui do município, ensino fundamental e educação infantil, se todas as necessidades estão atendidas, ou seja, todas as crianças estão na escola de ensino fundamental, de educação infantil, se está tudo resolvido, eu posso investir em outros níveis, o ensino médio até o superior. Agora, os recursos precisam ser acima dos percentuais mínimos estabelecidos lá na Constituição. Vocês lembram qual era o percentual mínimo da Constituição para os municípios? Falem aí, ou então escrevam aí no chat, vamos ver se o pessoal está lembrado. Qual o percentual mínimo constitucional para a educação dos municípios? Isso aí, Jaciane, 25%. 25%. Lembrando que municípios e estados, 25%, e a União, 18%. Né? E, então, se uma rede municipal quiser oferecer uma escola de ensino médio ou uma universidade municipal, ela pode, só que não pode usar os 25%, tem que ser acima disso. Os 25% são para a educação infantil e para o ensino fundamental. Se quiser qualquer outra coisa, tem que ser acima disso, ok? Tem alguns municípios que têm essas situações. Um município que eu conheço que tem até ensino superior é São Caetano do Sul, em São Paulo. Eles têm uma universidade municipal, né? Mas, assim, constitucionalmente não há nenhuma objeção, e na LDB também não, só com essas condições. E assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Quando a gente fala em transporte escolar, oferecer transporte para todos, através de gratuidade no transporte municipal, ou Programa Nacional de Transporte Escolar, né? Que são aqueles ônibus escolares.
Agora, quais são as competências dos estabelecimentos de ensino? O estabelecimento de ensino também tem sua competência, segundo a LDB. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e as comunidades, criando processos de integração da sociedade com a escola, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos. Olha que coisa importante. Não é só em relação à frequência que a gente precisa informar os pais. É em relação ao rendimento também. O que mais acontece é o seguinte, a gente sabe, quem trabalha em escola sabe como é que funciona, né? O aluno passa o ano inteiro com nota baixa, com rendimento ruim, quando chega no final do ano, aí o pai aparece, né? Só que aí a questão fundamental é a seguinte, o professor, o profissional da educação, estava entrando em contato, informando ao pai e à mãe sobre essa questão, geralmente as escolas fazem através das reuniões, né? Mas isso é garantido na LDB. Os estabelecimentos de ensino precisam informar o pai e a mãe sobre a questão do rendimento dos alunos e sobre a frequência. Aí, sobre o que a frequência que me perguntou, acho que foi a Yasmin que perguntou, né? Quantos por cento, quando que a escola precisa notificar? Olha aí o inciso 8º. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, ultrapassou 30% do percentual que a lei permite, o Conselho Tutelar do município tem que ser acionado. A gente sabe que 25%, o aluno ele pode faltar 25% das aulas, né? Levando em consideração que são 200 os dias letivos, 25% equivale a 50. O aluno pode ter 50 faltas ao longo do ano. Aí você vai falar assim, então eu só vou notificar o Conselho Tutelar quando ele tiver 30% de 50, 15, 65 faltas? Não. Você pode notificar o Conselho Tutelar bimestralmente. Se são 50, bimestralmente, se são 50 faltas por ano, você pode dividir isso proporcionalmente. Se você viu que no primeiro semestre o aluno já está com mais de 25, você já tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Professor? Sim. Professor? E Pode agora, falar. nessas aulas agora remotas, como é que a gente vai acionar o Conselho Tutelar? Essa questão da aula remota é uma questão que a verdade é que ninguém sabe. Por quê? O MEC, ele praticamente se isentou da coordenação dessa política nacional, que deveria acontecer, né? Foram feitas várias flexibilizações em relação a esse ano de 2020, é um ano totalmente atípico, então não tem como você cobrar uma frequência numa aula remota se você não sabe se o aluno tem acesso à internet ou não. Então, esse ano é um ano totalmente atípico em relação a isso. Não tem como a gente cobrar a aplicação desses incisos, não, infelizmente. Isso daí, como vocês viram lá no início, ele é uma das competências da União é coordenar uma política nacional de ensino. Só que o Ministério da Educação, atualmente, ele é praticamente uma terra de ninguém sabe o que é. O próprio ministro da Educação, agora, há pouco tempo atrás, falou que não era responsabilidade do Ministério da Educação se os alunos estão frequentando ou não as aulas. Enfim, é uma série de absurdos aí. Ok? Tá bom. Vamos lá. Olha, o inciso 9 é muito interessante. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistêmica, o bullying no âmbito das escolas. Então, a LDB já prevê o combate e campanhas de conscientização e prevenção no âmbito das escolas. E a escola é competência dela fazer isso.
Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas e promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas, competências dos estabelecimentos de ensino. Agora, aos professores também é destinada a LDB uma série de competências. Vamos ver quais são. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Não pode ser aquela proposta que chega da escola assim, pum, é assim. Não. Uma das competências dos professores é participar dessa elaboração, de forma conjunta. Elaborar e cumprir um plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Então, são as competências do professor. Então, vocês viram como a LDB, assim, em matéria de lei, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo em quase todas as áreas. Em educação, a gente tem uma legislação robusta, com muitos direitos assegurados. O problema é que muito pouca coisa é colocada em execução, né? Infelizmente. Não é por falta de lei, não. É por falta de execução. Então, assim, vimos essa questão da organização da educação nacional. Agora vamos falar do sistema. Vocês viram que várias vezes foi falado sistema de ensino, sistema de ensino, sistema de ensino. O que são esses sistemas de ensino, né? Primeiro, para que eles servem? Uma das funções do sistema de ensino é definir as normas da gestão democrática do ensino público. Vocês viram que lá na Constituição já fala dessa gestão democrática do ensino público, né? E agora, a LDB ela especifica que essa gestão democrática do ensino público é definida pelos sistemas de ensino. São 3. Sistema federal, sistema estadual, sistema municipal, né? E como é que essa gestão democrática é dada? Através da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e da participação das comunidades escolares e local em conselhos escolares ou equivalentes. Conselho escolar, associação de pais e mestres, tudo isso. Então, são os sistemas que devem definir essas formas de participação, ok? Através dos seus conselhos de educação. Vamos especificar. Primeiro, o sistema federal. O que é o sistema federal? O sistema federal ele é composto por todas as instituições de ensino mantidas pela União. Todas as instituições federais de ensino fazem parte do sistema federal. Todas as universidades federais, todos os institutos técnicos federais de ensino médio, de ensino superior, inclusive as escolas de educação básica. No Rio, a gente tem o Colégio Pedro II, né? Que é uma instituição federal que trabalha desde a educação infantil até o ensino médio. Então, ela é uma instituição que faz parte do Sistema Federal de Ensino. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Então, todas as instituições de ensino superior privadas fazem parte do Sistema Federal de Ensino. Então, você põe aí Estácio, Unifax, todas essas fazem parte do Sistema Federal. E os órgãos federais de educação. Quais são os órgãos federais de educação? Ministério da Educação, CAPES, Conselho Nacional de Educação, que é o órgão normativo federal, né? Então, esse é o Sistema Federal de Educação, ok? E o sistema estadual? O que é o sistema estadual? Vamos lá. As instituições mantidas, de ensino mantidas, respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Toda hora vai aparecer isso. Estadual e Distrito Federal, porque o Distrito Federal não é um estado, né? Ele é um distrito federal, mas ele tem as mesmas competências do estado, né? Então, todas as instituições de ensino estaduais fazem parte do sistema estadual de ensino. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Aí você vai falar assim, instituição superior municipal? Sim. Lembra o exemplo que eu dei do poder público municipal, que os municípios podem ter instituições de ensino superior, desde que cumprido lá
acima do limite constitucional e que tenha atendido toda a sua competência, ela pode ter. Então, essas instituições que, porventura, sejam criadas pelos municípios, elas integram um sistema estadual de educação. Okay? As instituições de ensino fundamental e média criadas e mantidas pela iniciativa privada. Todas as escolas de ensino fundamental e média, de médio, privadas, fazem parte do sistema estadual de ensino. Os órgãos de educação estaduais, Distrito Federal, Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação e todos os órgãos relativos à educação fazem parte do sistema estadual. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil também integram o sistema de ensino do Distrito Federal, porque o Distrito Federal não tem município, né? Ele é um Distrito Federal. Então, nesse caso, as instituições de educação infantil também fazem parte do sistema de ensino do Distrito Federal. Ok? E os sistemas municipais de ensino? De que eles são formados? Todas as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Então, todas as escolas públicas municipais de ensino médio, fundamental ou infantil fazem parte do sistema municipal de educação. Só as de ensino superior que fazem parte do sistema estadual. Ok? Importante isso. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, todas as escolas de educação infantil privadas fazem parte dos sistemas municipais de educação. E os órgãos municipais de educação, que são Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação. Agora, muito importante, nem todos os municípios têm sistema municipal de educação. Deveriam ter, mas nem todos têm. Nesses casos, o município integra o sistema estadual. Tá? Nos casos em que o município não tem um sistema municipal, o sistema responsável por esse município passa a ser o sistema estadual. Ok? Essa questão das categorias administrativas, eu acho bem interessante, porque existem 3 categorias administrativas de instituições de ensino. São as públicas, que são aquelas que são criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. O que quer dizer isso? A escola que foi criada pelo poder público ou incorporada. Era uma escola particular, mas o poder público foi lá e incorporou a sua rede. Desde que ele mantenha e administre a escola, ela passa a ser uma instituição pública. Privadas são aquelas mantidas por pessoas de direito privado, né, por instituições privadas. E as comunitárias na forma da lei, né? O que seriam essas instituições comunitárias? Nas instituições comunitárias estão incluídas, inclusive, as instituições filantrópicas, que são aquelas instituições que trabalham através de filantropia, né? Que não cobram, geralmente não cobram valores dependendo das condições financeiras da pessoa, cobram para uma parte, não cobram para outra. Isso são as instituições comunitárias, ok? Agora, olha só que importante. As instituições privadas e comunitárias, que são as do inciso 2º e 3º do caput desse artigo, elas podem se qualificar como confessionais. O que são as instituições confessionais? São aquelas que estão diretamente ligadas a algum credo. Então, as escolas privadas e comunitárias, elas podem, tanto que a gente tem escola adventista, escola batista, escola católica, a gente tem, inclusive, universidades católicas, várias no Brasil, né? As PUCs, a Universidade Católica aqui de Salvador. Então, assim, é possível, a legislação permite que essas escolas confessionais existam. Agora, não permite que as escolas públicas sejam confessionais. Prestem atenção que é só as privadas e as comunitárias. As públicas nunca podem ser confessionais, porque o Estado é laico. Você pode ter a sua crença, o que for, no que for, que ela precisa ser respeitada.
Agora, de maneira nenhuma ela pode ser imposta na escola pública. Uma dessas situações, né, inclusive as orações nas escolas. E, assim, uma vez eu era coordenador pedagógico numa escola e a orientadora educacional ela queria que, antes de tudo, antes do início, fizesse a oração. Não é que você tenha nada contra a oração. Eu, por sinal, acho ótimo e tudo, mas particularmente, eu vou na igreja ou eu faço na minha casa. A escola é um ambiente laico. Nem todo mundo segue o seu credo religioso. Ah, mas oração é só para o bem. Tá, mas a pessoa que está ali não é obrigada a seguir esse seu credo, né? Pode ter a pessoa que não acredite em Deus, acredite no Tarzan como uma entidade religiosa, é direito dela. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. O Estado é laico, a gente tem religião, mas o Estado é laico, ok? Então, vamos lá. Seguindo, encerramos a questão dos sistemas de ensino, vamos para a educação básica. Essa daqui é a principal parte do nosso estudo, né? Porque a educação básica ela é muito ampla. E nessa parte aqui a gente vai ver as finalidades, as diretrizes, as regras de organização e o currículo. Então, vamos lá. Lembrando que a educação escolar ela se divide em básica e superior. A básica, educação infantil, fundamental e médio, né? Então, vamos ver agora a educação básica. Finalidades. Quais são as finalidades da educação básica, né? Na verdade, aqui eu resumi, eu não botei artigos. E eu vou só trazer algumas coisas para estar pincelando para vocês. Finalidade, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Olha o trabalho entrando aí de novo, né? Agora, importantíssimo, a educação básica, ela pode se organizar em séries anuais, em períodos semestrais, em ciclo, em alternância regular de período de estudo, em grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Isso quer dizer o quê? Não tem nada que obrigue na lei que a escola tem que seguir. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Não tem nada na lei que diz. Você pode estabelecer ciclos, né? Ciclos de 3 anos, ciclos de 2, ciclos de 4. Você pode estabelecer períodos semestrais, primeira fase, segunda fase, terceira. Então, assim, a LDB, ela dá uma ampla liberdade para se organizar a educação da maneira que melhor convier para os sistemas e para os estabelecimentos de ensino, né? Só que muita gente fica ali engessado desde 1918, na mesma coisa, batendo martelo no mesmo lugar, né? É aquilo. Algumas coisas na escola, a gente vê que não está dando certo. Aí tem que mudar. Mas você muda fazendo a mesma coisa. Como é que você vai mudar alguma coisa fazendo a mesma coisa, né? É uma coisa meio sem sentido, mas são essas as situações. Pena que não dá para a gente se aprofundar nisso aqui. Eu estou até pensando mais à frente a gente falar, né, a gente criar um curso especificamente sobre essas questões que eu acho que são muito importantes, são questões didáticas importantíssimas, né? Outro, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de estabelecimentos de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Ou seja, a escola tem liberdade de reclassificar os alunos. Chegou um aluno aqui na escola, acabou de chegar um aluno, tá? E ele não tem escolaridade anterior, ou tem escolaridade anterior, mas eu vou fazer uma classificação, uma reclassificação, porque eu acho que ele pode estar um pouquinho mais à frente. A escola tem essa liberdade. Agora, eu me lembro de ter falado para vocês na última aula, se eu não me engano, que é muito perigoso essa reclassificação. Acontece muita pressão, sobretudo em escolas particulares, para reclassificar crianças, porque acha, mas ele já sabe ler e escrever, vamos reclassificar para pular um ano. Isso nem sempre é benéfico para o aluno, às vezes, inclusive, é até prejudicial, porque a escola não é só conteúdo, a escola é convivência.
A escola também é um ambiente de socialização. E é muito importante que as crianças sigam as etapas da sua socialização. A gente apressar isso na intenção de ajudar pode acabar prejudicando. Tá? O calendário escolar ele pode se adaptar, né, ele deve se adaptar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Né? Econômicas é quando a gente fala, por exemplo, que tem principalmente nas escolas rurais, que tem aquele período de colheita, né, que é período de alternância. Então, o calendário escolar ele pode se adaptar justamente para isso. E condições climáticas também. Né? Um exemplo é que aqui a gente não tem... No sul do Brasil tem frio, mas não um frio tão intenso assim como o da Europa, que não permita aos alunos saírem. Mas, por exemplo, se houvesse uma situação uma situação climática muito extrema, os municípios, né, os estados, os entes federados, eles têm essa autonomia de modificar o calendário escolar. Mas detalhe, sem reduzir o número de horas letivas. Tá? Isso não pode ser reduzido nunca. Né? Agora, vamos lá, como é que se organiza, então? A gente acabou de falar das horas letivas. Ponto fundamental, isso nunca pode ser esquecido. Carga horária mínima anual, 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais. Existe uma legislação que diz que até 2022 o ensino médio ele vai passar a ter 1.000 horas. E a questão é a progressiva ampliação para que a gente tenha a educação integral, em tempo integral no ensino médio, que seria o equivalente a 1.400 horas. Né? Agora, esses 200 dias letivos, olha o que ele está falando, excluído o tempo reservado aos exames finais. Tem muita escola que coloca aquela semana de prova, né? Só que a semana de prova, ela não pode fazer parte da contagem dos dias letivos. Você pode aplicar prova, mas tem que ser em dia letivo normal, tem que ter aula. Aquela questão que a gente coloca, a semana de prova, que vai fazer a prova e vai embora, pode até fazer, só que não poderia contar como dia letivo, ok? A classificação em qualquer série ou etapa pode ser feita por promoção, por transferência, ou independentemente da escolarização anterior. Foi aquilo que a gente acabou de falar. Lembrando que por promoção é aquela que você vai de uma fase para outra, né? Agora, com um detalhe, não existe promoção, não existe classificação no primeiro ano, na primeira série, na primeira etapa do ensino fundamental. Por quê? Educação infantil não tem esse viés de classificação. Né? Então, não tem na educação infantil, então, o primeiro ano, a matrícula é automática. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular, o regimento pode admitir formas de progressão parcial. Então, assim, o regimento escolar de cada instituição de ensino, ele pode prever a progressão parcial. O que é aquilo? O aluno ficou reprovado em matemática. Então, ele pode passar para o ano seguinte e ficar naquela famosa dependência em matemática, né? Sendo que a sequência do currículo deve ser preservada. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes. Então, assim, algumas disciplinas específicas, artes, educação física, língua estrangeira, existe a possibilidade de você mesclar as turmas de acordo com o nível de conhecimento, de acordo com faixa etária, de acordo com questões biológicas, de altura, de tudo, ou de talentos individuais. Então, existe essa possibilidade prevista na Professor, sim, pode falar. A tela que saiu, não está compartilhando a tela, não. Calma aí, vou compartilhar de novo, então. Tia, você veio de Charlie Chaplin. Olha, uma festa fantasia.
Você já se esqueceu que a gente... Voltou aí? Sim, professor. Obrigada. Então Obrigada. vamos continuar. Continuando. Vamos falar agora sobre a verificação de rendimento, né? É muito importante. Verificação do rendimento nada mais é do que avaliação. A gente tem a famosa pedagogia do exame, que são aquelas provas, aquelas escolas que vivem para as provas, né? E a LDB, ela já começa falando o seguinte: a avaliação deve ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. O que quer dizer isso? Para o critério de avaliação, de rendimento escolar e da promoção, deve ser levado em conta todo o percurso do aluno e não apenas as provas finais. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vamos supor que você tem um aluno que chegou na sua escola no primeiro bimestre muito mal, não sabia nada. Primeira prova tirou 0. Aí no segundo bimestre ele começou a dar mostras de que estava melhorando, mas também a coisa não estava indo muito bem. Ele tirou 4. Quando chegou no terceiro bimestre, ele conseguiu progredir um pouquinho mais, chegou a 6. No quarto bimestre, ele conseguiu dominar todos os conteúdos e ele chegou a 100. Tirou uma nota 100. Vocês acham que esse aluno merece ser promovido ou não? Sim. Com certeza, né? Mas se a gente levar em consideração a questão da média, muito provavelmente esse aluno seria reprovado, né? Por exemplo, 10 mais 6 mais 4, 20, dividido por 4, 5. Se a média, por exemplo, for 6, como em grande parte das escolas, esse aluno estaria reprovado. Por isso que a LDB fala, a avaliação ela deve ser cumulativa. Ela não pode ser só olhando para a prova final. Você tem que analisar qualitativamente também, não é só quantitativamente, né? Também é prevista a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado, que a gente já falou anteriormente, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, né, em outras instituições, e obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento. O que é recuperação paralela? A recuperação paralela quer dizer o seguinte: você não pode esperar todo o período para comprovar numa prova que o aluno não sabe para fazer a recuperação. Essa questão precisa ser ao mesmo tempo. Você tem que estar acompanhando. Vou dar até um exemplo de como eu trabalhava. Quando eu tinha algum aluno, durante a aula você consegue verificar se o teu aluno está com alguma dificuldade ou não. Então, aquele aluno que eu percebia que estava com dificuldade, eu já na aula, eu já previa uma recuperação paralela para ele, né? Ou seja, eu dava uma folhinha, passava alguma atividade específica e pedia para ele me trazer depois. Então, isso é uma das maneiras de você fazer uma recuperação paralela, ok? Seguindo, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu rendimento, exigida a frequência mínima de 75%. Essa é a frequência mínima estabelecida em lei para a promoção do aluno, né? Então, se não houver essa frequência mínima de 75%, o aluno ele é retido por infrequência. Só que tenham muito cuidado, por quê? Lembre-se que quando a gente retém um aluno por infrequência, se a escola não tiver feito sua parte, ela pode ser responsabilizada também. Qual é a sua parte? Comunicar aos pais, comunicar ao conselho tutelar. Se acontecer isso e a escola foi omissa, ela responde por isso. Inclusive perante o Ministério Público, tá? Não é mole, não. Vamos lá. Aqui tem aquilo que eu falei para vocês, né?
A carga horária do ensino médio, a ideia é que ela seja ampliada de forma progressiva até que ela tenha 1.400 horas, que configura educação em tempo integral. O que é educação em tempo integral? No mínimo 7 horas diárias durante todos os dias letivos. Então, você teria aí 1.400 horas. Agora, a mesma LDB, ela prevê que os sistemas de ensino, até 2022, ampliem a carga horária do ensino médio para 1.000 horas. Então, até 2022, todos os estados, né, todo o ensino médio, tanto público quanto privado, deverá ter 1.000 horas anuais. No mínimo, 1.000 horas anuais. Seguindo, sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos, é uma regulamentação do que já foi falado lá na frente. Será o objetivo permanente das autoridades alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais de estabelecimento. Olha o que a LDB fala. Ela diz que as autoridades, né, dos diversos entes, são responsáveis por alcançar uma relação adequada entre número de aluno e professor. Né? Quantos professores por aluno é o ideal? Só que a LDB ela não estabelece isso. Ela diz que faz parte das autoridades responsáveis, ou seja, ela delega aos municípios, aos estados, fazerem essa regulamentação. Alguns municípios, né, a maior parte dos municípios já fazem essa regulamentação. Só que isso varia de município para município. Cada município tem uma regulamentação diferente. Okay? Cabe ao respectivo sistema de ensino estabelecer parâmetro para o atendimento no disposto nesse artigo. Foi o que a gente acabou de falar. Cada um, né, dadas as suas condições financeiras, físicas e as características regionais, tem autonomia para estar estabelecendo isso. Vamos para o currículo. Né? O currículo da educação infantil, do ensino fundamental e médio deve ter a base nacional comum. Então, é a base nacional curricular comum. Agora, eu vou chamar a atenção para algumas características importantes. Né? O currículo, a LDB ela já fala de uma parte nacional comum, que é a BNCC, e uma parte diversificada, justamente porque os municípios são diferentes, né? As regiões são diferentes. A realidade do Amazonas é diferente da realidade do Rio Grande do Sul. Então, é preciso ter essa parte diversificada com as características locais e regionais. Agora, o que a LDB fala sobre currículo? Obrigatoriamente, os currículos devem compreender estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e o conhecimento da realidade social e política, especialmente do Brasil. Né? Então, esses são os campos que devem ser contemplados na educação básica. O ensino de arte é componente curricular obrigatório na educação básica. Ou seja, da pré-escola ao ensino médio. O ensino da arte é obrigatório. A educação física também é componente curricular obrigatório. Agora, a prática, existem as exceções. Quais são as exceções? Se a pessoa ela cumprir uma carga, uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, a prática da educação física é facultativa. Ela vai fazer se quiser. Se ela for maior de 30 anos, se ela estiver prestando serviço militar inicial ou estiver obrigada a qualquer prática de educação física, né, amparada pelo decreto 1044, que fala de algumas doenças, de algumas moléstias, ou que tenha prole, ou seja, que tenha filho. Em todas essas hipóteses, a educação física ela é facultativa, a pessoa faz se quiser. Outro inciso importante, parágrafo importante aí, fala sobre a história do Brasil, que deve contemplar, né, as etnias que formaram o povo brasileiro, sobretudo a indígena, africana e europeia. Parágrafo 5º, importante, a partir do 6º ano do ensino fundamental, é obrigatória a oferta de língua inglesa. O inglês é obrigatório. Ah, mas eu quero dar espanhol. Tudo bem, pode até dar, mas tem que dar inglês e espanhol, então. Tá? Porque isso daí está escrito na lei, então a gente não tem como mudar. Existem, como a gente sabe que existem realidades diferentes no Brasil, né? Em Santa Catarina, por exemplo, tem vários municípios que têm o ensino da língua alemã, porque vários municípios ali tiveram colonização alemã, né?
Continuando. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º, ou seja, de arte. Então, as artes englobam as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Ok? A integralização curricular poderá incluir projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais que trata o caput. Agora, o parágrafo 8º é aquela famosa lei que não pegou, né? A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Ou seja, a LDB diz que toda escola deve exibir, no mínimo, 2 horas mensais de filme nacional. E nem todo mundo faz isso, né? Ou melhor, quase ninguém faz isso, para a gente falar a verdade. Seguindo, conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência devem constar como temas transversais. Também são temas transversais, educação alimentar e nutricional. Agora, o parágrafo 10, olha o que ele inclui. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Homologação pelo Ministro de Estado. Por que isso? Porque acontecia de muito deputado ir lá e falar, vamos incluir essa matéria, incluir isso, incluir a educação para o trânsito, incluir. Daqui a pouco ia ter uma quantidade de disciplinas praticamente impossível de as escolas se organizarem. Então, a LDB disse que para incluir componentes obrigatórios é preciso aprovação do Conselho Nacional de Educação, que depois deve ser homologado pelo Ministro da Educação. Ok? História e cultura afro-brasileira indígena, né? Isso daí é muito importante, foi incluído na LDB, e ele é obrigatório, o estudo da história e da cultura afro-brasileira indígena. O conteúdo programático vai incluir a história, a cultura, a formação da população brasileira e desses 2 grupos étnicos, a história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, cultura negra indígena, negro e índio na formação da sociedade. Então, tudo isso é previsto na LDB. Eu acho que hoje a gente já tem isso muito mais aprofundado, né? Já está acontecendo realmente. Mas antes era uma coisa assim, dia do índio, veste todo mundo de índio, falamos do índio. Não é isso. Né? Não é isso. Professor? Sim. Filosofia e sociologia não é obrigatório mais? Ensino médio. Não? Ensino médio. No capítulo da LDB que fala sobre ensino médio, vocês vão ver que vai aparecer lá. Esse daqui, ele fala mais sobre educação básica, né? Então, são os que vão aparecer em todos. Depois vocês vão ver que a gente vai falar exclusivamente do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Aí vão aparecer disciplinas específicas, ok? Tá bom. Lembrando que essa questão da história e cultura afro-brasileira indígena, ela não precisa ser uma disciplina específica. Ela vai atuar de modo transversal em disciplinas como educação artística, literatura, história, né? Então, ela vai aparecer nessas atividades. E, concluindo aqui, as diretrizes da educação básica, né? Quais são as diretrizes? O que é uma diretriz? É a linha a ser seguida, né? Seria a difusão dos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. A consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho e a promoção do desporto educacional e o apoio às práticas desportivas não formais. São as diretrizes da educação básica. Vocês vão perceber aí que agora a gente falaria dessas três etapas da educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí a gente entraria nos pormenores de cada uma. Só que em função da hora, era um tema muito denso mesmo, não daria para a gente completar isso tudo. Essa continuação desses 3 vai ficar para a nossa aula da semana que vem, tá bom? A gente vai continuar, vamos dar continuidade a essas etapas da educação básica e complementar com o restante da LDB. Eu não sei se todo mundo aqui
já conseguiu fazer sua inscrição lá na plataforma, deixa eu ver aqui, Yasmin. Professor, o curso é muito bom, é super louvável a iniciativa, porém estou sentindo um peso na quantidade de material discutido, são assuntos importantes, mas a legislação é grande, dificultando a assimilação em sala, em uma aula. Acredito, em particular, que precisaria de mais aulas com uma divisão menos pesada. E, Yasmin, a questão é a seguinte, esse curso é uma proposta piloto, né? Obviamente, a avaliação educacional, ela precisaria, se eu colocasse 30 aulas, seria pouco, né? 30 aulas seria pouco, porque existem várias legislações educacionais para serem discutidas, mas ela é uma proposta piloto, né? E justamente por isso, a gente está fazendo um curso de 40 horas sobre legislação educacional. E, assim, a quantidade de material discutido é grande, porque ela não se resume a só uma hora, não. Por isso que tem uma apostila lá na plataforma, para que vocês leiam, para que vocês façam a reflexão sobre o que está lá. Por isso que tem vídeo de material complementar, por isso que tem texto complementar, e por isso a gente tem um grupo de WhatsApp, para que vocês façam as discussões, né? Esse novo formato que a gente chegou para a gente, dessas aulas remotas, demora um pouco da gente se acostumar, principalmente para quem não teve ainda uma apropriação maior de educação à distância. Na educação tradicional, a gente fica lá muito restrito ao que o professor fala, né? O professor falou, eu anoto tudo e vou embora, então aquilo é aula. Nessa questão do estudo remoto, a gente tem uma aula acontecendo aqui, mas a gente tem um complemento de educação à distância na plataforma. Vocês vão precisar complementar essa parte aí lá, tá bom? O Pedro Paulo colocou que não sabe se o nome foi inscrito. Você está no grupo, Pedro Paulo? Se você estiver no grupo, não tem problema nenhum. Não, Maria José. Maria José está no grupo, né, Maria José? Acho que está. Se está no grupo, não tem problema nenhum, não tem que escrever nada, não. Se conseguiu assistir, está ótimo. Complementando aquilo que eu tinha falado, em relação aos conteúdos, a gente vai... Amanhã já deve estar lá na plataforma a apostila dessa aula, relativa a essa aula, complemento dessa aula, alguns materiais alternativos, né, complementares, para vocês darem continuidade e aprofundamento ao estudo, e o vídeo dessa aula também já deve estar lá, né? A gente também está colocando vídeo no YouTube, eu botei até lá no grupo para vocês, né? Que às vezes pelo YouTube é melhor, mas a gente vai deixar lá na plataforma, e o YouTube é um pouquinho mais pesado esse vídeo, né? Então às vezes demora um pouquinho para carregar, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação? Podem falar. Não? Bom, se não temos nada, mais nada... Oi. A LDB ela é muito bem amarrada, realmente, como o professor sempre fala, né, que nós não sabemos os direitos que nós temos. O quanto que, né, essa legislação é completa. Muito. É uma lei, aquilo que eu falei para vocês, em matéria de lei, o Brasil não fica a dever a praticamente país nenhum. O problema é a execução das leis, né? Só que a execução das leis depende da cobrança da gente. Se a gente não cobra, a lei não é executada. Só que para cobrar, a gente precisa conhecer a lei. E para conhecer a lei, a gente tem que ler a lei, né? Então, observem como é que um vai puxando o outro, né? É um fiozinho puxando o outro. Então, gente, concluímos a aula de hoje. Muito obrigado pela paciência de vocês aí. Voltaremos sábado agora, a gente já tem aula 3, e na quarta-feira também aula 3, né? Quem não puder assistir num dia, pode assistir no outro, não tem nenhum problema de ficar num dia um, no dia do outro, tá bom? E lá no grupo eu coloquei para vocês também o formulário para o curso de português. O curso de português vai ser bem interessante, bem legal, e se vocês quiserem se inscrever, acho que a maioria de vocês já se inscreveu, né? Mas só preencher lá o formulário que a gente vai
Tão logo a gente conclui o curso, já começa o de português. Tá bom? Pessoal, boa noite. Bom descanso para vocês e até sábado para quem é de sábado, até quarta para quem é de quarta. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Sua aula muito esclarecedora, viu?